Vamos embora agora continuar a tipologia textual, que é o conteúdo mais pesado, mais detalhado e muito importante para a prova, como a gente já havia combinado. A primeira questão será de objetivo central do texto. Para isso, a gente tem que saber a tipologia. No vídeo passado, nós trabalhamos a descrição completa e começamos a narração. Já falamos que a narração, o conceito, né? Narrar é contar, é relatar uma história, não é assim? Dentro da narração, contei para vocês que as características, o texto em geral, ele é narrado no passado, em geral, depois nós vamos discutir isso aqui rapidinho, e que é muito comum a gente encontrar num texto narrativo advérbios de tempo, de local, né, de lugar, né, advérbio de lugar, para, na verdade, situar a história acontecendo. Então, vamos escrever aqui, vem na telinha aqui comigo, nós vamos continuar. Então, eu já... Peraí. Deixa assim. Nós já falamos, vou colocar aqui continuação. O que é? Falei das características do texto, que a paragrafação ela é mais livre, não é isso? E aí eu terminei o vídeo passado falando dos elementos na narração. Gente, sempre que eu vou contar uma história, eu preciso de alguns elementos. Muitos deles não são cobrados diretamente. Eu vou comentar aqui só por alto. Peraí que eu vou escrever de azul. Toda história, ela tem que ter um tempo, e nós já combinamos que o tempo da narração, ele é dinâmico. Nós temos uma sequência temporal. Gente, mas hoje eu tô, ó. Nós temos uma sequência temporal como se a gente estivesse vendo um filme. Da mesma forma que a descrição se assemelha a uma foto, nós temos um tempo estático, uma simultaneidade de acontecimentos. Na narração você tem um tempo dinâmico, um tempo que passa. Não precisa de ser linear, tá, gente? Início, meio e fim. Pode ser fim, meio, início, ou pode ser aquele tempo que acontece, são várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Só se lembrar de um filme, por exemplo, o Efeito Borboleta, em que a gente tem uma noção temporal meio assim, difícil de limitar, né? Outra coisa importante na narração é o enredo, que é a história em si. Outro elemento importante para a narração é o personagem. Não haverá cobrança direta sobre o seu personagem na prova. Outro elemento fundamental para uma narração é o espaço em que vai acontecer a história. E o último elemento é o narrador. Narrador, gente, embora não haja cobrança direta, vez ou outra é importante a gente saber sobre isso aqui. O narrador é quem conta a história, quem narra a história. Segundo a teoria, existem dois tipos de narrador. O narrador de primeira pessoa, também chamado de narrador personagem. Ele conta a história da qual ele participa. Existe o narrador de terceira pessoa, também chamado de narrador observador, que conta a história do outro. Vem aqui comigo, gente, presta atenção. Toda vez que eu conto uma história, eu preciso da história em si, que é o enredo. Eu preciso de um tempo que vai mudar, que vai passar ao longo da história, não interessa a ordem deste tempo. Eu preciso de um espaço onde acontece a história e eu preciso de alguém para contar essa história. Esse alguém é o narrador. Vez ou outra, cai em provas. Você pega, por exemplo, o CESP, você pega, por exemplo, o FCC, até IADES. Eles perguntam se no texto há um narrador de primeira pessoa ou se ele foi narrado em primeira pessoa. O narrador de primeira pessoa, ele conta a história dele, a história da qual ele participa. O narrador observador, ele olha a história e conta a história do outro. Olha, em regra, nenhum desses narradores ele é 100% confiável. O narrador que participa da história, ele conta o que interessa a ele. O narrador que observa a história é a mesma coisa, conta o que lhe convém. Então, em tese, o narrador observador ele é chamado de onisciente, porque tudo sabe, ou onipresente, porque está em todos os lugares, né? Onisciente vê tudo, sabe tudo. Ele olha de cima assim, ó, como se ele fosse, entre aspas, uma espécie de Deus. Embora ele saiba de tudo, ou ele possa saber de tudo,
ele não necessariamente vai te contar tudo, tá? Então, se a gente lê uma história e vê, o narrador é de terceira pessoa, a história é 100% verdadeiro, o fato é 100% verídico, não necessariamente, certo? Dentro disso aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, vem para a telinha aqui, que esse tempo dinâmico faz com que a gente tenha dentro da construção o que eu já havia falado no outro vídeo, uso do verbo no passado, principalmente pretérito perfeito. É o pretérito perfeito que vai indicar que essa ação já aconteceu. Eu vou dizer, olha, o Pedrinho estava andando e tropeçou na cadeira e caiu. É possível também, entretanto, usarmos o pretérito mais que perfeito. Eu vou diminuir aqui, ó. Para quem não se lembra, gente, o mais que perfeito é aquele tempo que a gente quase não usa na forma simples. Vocês vão aprender lá na gramática. O pretérito mais que perfeito, ele é aquele comera, saíra, fizera. Todo mundo fala assim, nossa, pra quê? Mais que perfeito caiu em desuso. Gente, ele não caiu em desuso. Na verdade, o mais que perfeito em sua forma simples, como vocês vão aprender na gramática, comera, saíra, fizera, de fato não é tão usual. Mas a gente usa o tempo inteiro mais que perfeito composto. A gente não fala fizera, mas a gente fala tinha feito. Comera, tinha comido. Saíra, tinha saído. Tinha saído, tinha comido, havia saído, são mais que perfeitos também. Vou deixar isso para aula de gramática, isso cai bastante em prova, inclusive perguntar se um é equivalente ao outro. Eu quero aqui trabalhar com a ideia no texto. Quando eu estou te contando uma história, é comum que a gente narre no passado, porque a história já aconteceu. Comum não significa obrigatório, tá? É comum apenas porque eu estou te falando de algum fato ocorrido, verdadeiramente ou não, não interessa. O fato é que é comum narrarmos usando o pretérito perfeito, aquele tempo que a gente usa no dia a dia, saiu, comeu, levou. Acontece que eu posso, no meu texto, querer dizer que uma ação é anterior à outra, que há uma ação passada e há um passado anterior a esse. Para isso, eu faço uso do mais que perfeito. Eu digo para você, por exemplo, que quando você chegou à minha casa, eu tinha saído. Eu quero dizer que no momento que você chegou, no passado, eu já tinha saído no mais passado ainda, que é chamado de mais que perfeito. É comum encontrarmos este verbo na narração também, tá certo? E muito comum cobrar na prova sobre o emprego e o sentido dele. Volta aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, vou até escrever de outra cor. Embora seja comum o pretérito perfeito, é possível também narrarmos, vou até colocar assim, ó. Colocar assim, não é? No presente. O presente, gente, quando eu conto uma história no presente, na verdade, a minha intenção é dar atualidade ao texto. É fazer o leitor participar da história. Só que participar vivenciando. Presta atenção, gente, não sei se vocês assistem ou já assistiram aqueles programas que falam de crimes. Se vocês não assistiram programas que falam de crimes, devem ter assistido no Fantástico alguma vez a reconstituição de um crime. Houve um caso muito famoso, até caiu numa prova do CESP em 2013, que foi aquele caso do casal Nardoni, né? Que a madrasta e o pai foram acusados de matar a menininha, a Isabela Nardoni, jogada do prédio. Nessa situação, quando estava lá naquele bafafá todo, a Isabela, o Fantástico, fez a reconstituição do crime. E quando ele fez a reconstituição do crime, a reconstituição é como se você estivesse vivendo aquele crime acontecendo, né? Estava vendo aquilo acontecendo naquela época. A reconstituição ela foi feita no presente. Disseram, por exemplo, né? Não me lembro. A madrasta
fica brava com a criança, esgana a criança, pega a criança no colo, o pai pega a criança, corta a rede e joga a criança pela janela. Todos os verbos foram usados no presente como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Para que serve isso? Ora, isso serve para dizer que para o leitor viver a história junto da história, junto do seu acontecimento, tá certo? O fato é que a história já passou, a ideia é de passado, mas a gente usa o presente para trazer o leitor para dentro do texto, para junto da história, tá certo? O que é importante a gente saber disso? Como que as bancas cobram isso na prova? Ora, gente, às vezes uma construção ela está narrada no presente, indica uma ação passada. A prova vai te perguntar, por exemplo, se a substituição do presente para o passado implica prejuízo para o sentido do texto. Vem comigo que eu vou escrever isso para vocês. Vou colocar aqui como exemplo, tá? Lá no caso que eu contei para vocês, dos Nardoni, eu disse que a madrasta briga com a menina, sufoca a menina, pega a menina no colo, corta a rede e joga a menina pela janela. Veja que em todas as estruturas eu usei verbo no presente, mas a ação, o acontecimento, na verdade, o fato já ocorreu. Eu sei pela relação lógica, pela construção textual. O que acontece? A banca, a prova, pergunta se pode substituir briga, sufoca e pega por brigou, sufocou, pegou, cortou e jogou, sem prejuízo para o sentido ou para a coerência do texto. Ora, gente, vejam só. O cara usou o presente, não foi à toa, ele escolheu usar o presente. Mas por que ele usou o presente? Foi para dizer que a ação está acontecendo agora? Não, na verdade ela já ocorreu. Então, a minha tese, na verdade não é tese, né? Mas o meu objetivo principal, meu propósito é te contar uma história que já ocorreu. Eu narrei o presente, no presente para indicar a atualidade, para indicar uma ação, para chamar a atenção do leitor, mas a ação já ocorreu. Aí vem a prova e pergunta se pode trocar briga, sufoca, pega, corta e joga por brigou, sufocou, pegou, cortou e jogou, sem alterar a coerência do texto, ou seja, sem alterar a lógica do texto, sem alterar o que o texto quer comunicar. Posso fazer isso? Claro que posso. A história já aconteceu, eu estou contando a sequência em que ela ocorreu, não alterei o que eu informei sobre a ação da madrasta em relação à criança, simplesmente deixei de narrar no presente e narrei no passado, uma vez que a história já havia sido, na verdade, já havia sido vivida. O fato é que, professora, não altera a coerência do texto. Entendi. Não altera a coerência porque comunica a mesma coisa, conta uma história que já ocorreu. Mas o que altera no texto? Ora, gente, altera a ênfase, altera no texto essa ideia de atualidade, né? Assim, retira do texto a ideia de que o leitor está vivendo a história ao mesmo tempo que ela está ocorrendo. Como que isso é chamado na prova? Alteração de ênfase. Apenas tirei a intensidade ou o reforço da construção. Fechou? Então eu quero que vocês fiquem bem atentos na aula de gramática. Vou até escrever aqui de vermelho. Por favor, estudem verbos. Gente, o verbo, ele é o berço da estrutura. Claro que existem frases sem verbos, mas ele tem uma carga nocional muito grande e ele vai ser cobrado da sua prova. Então, não é obrigatório, não é o único tempo verbal, mas nós temos na narração uma predominância do passado. É possível narrar no presente, mas essa narração no presente, ela está ali apenas trazendo uma ênfase, trazendo um reforço para a informação. Tudo bem? Pessoal, de narração é o que eu precisava que vocês soubessem. Vão cobrar na sua prova o objetivo central, vão cobrar na sua prova a substituição de um verbo pelo outro, e isso aí nós vamos treinar nos exercícios, nos módulos mais ao final, nos vídeos ao final deste módulo, tá certo? Vamos escrever então aqui como que é cobrado na prova, né? A narração na prova.
primeira coisa que eles cobram, o objetivo central do texto. Eles podem te cobrar isso, gente, perguntando qual é a tipologia predominante. Eles podem te perguntar qual que é o propósito do texto. Daí, nós sabemos que o objetivo é narrar, contar. Vou escrever de outra cor, professorinha. O objetivo é narrar, contar, relatar. Mas a história, né? Relatar a história do assassinato, não é assim? Outra coisa que é possível de ser cobrado na sua prova é o emprego dos verbos. Lembrar que, em geral, a narração é no passado. Existe um passado que é perfeito, que indica um passado anterior, e existe um passado mais que perfeito, que é um passado anterior a essa informação. Ó, falei aqui, ó, não sei se ficou confuso para vocês. Existe o passado perfeito, que é uma ação anterior, passado, já aconteceu. Existe o passado mais que perfeito, que é uma ação anterior a outra ação passada. Gente, é claro que isso é um geralzão. Vocês vão estudar na gramática que o contexto ele vai determinar outras implicações semânticas para esses verbos. Isso eu vou deixar vocês capricharem lá na gramática. É importante você saber qual foi o sentido utilizado no texto para saber fazer a substituição. Gente, eu fiz uma questão ontem, vou trazer para vocês num próximo vídeo, que dizia assim, ó. Eu acho que foi isso. Pedi, claro que não era esse autor, né? Mas ao João que me contasse sobre a teoria que ele criou. Se vocês prestarem atenção, foi uma questão do CESP, tá, gente? Até da Câmara dos Deputados de 2014. Se vocês prestarem atenção, eu pedi ao João, no passado, que ele me contasse sobre a teoria que ele criou no passado. Esses dois verbos estão no passado, eu vou até te dar um nome. Isso aqui é pretérito perfeito do indicativo. É uma ação passada do indicativo. Este também é pretérito perfeito. Professor, eu não sei nome, olha aqui para mim. Gente, eu sei que muitas bancas não cobram nome direto. ESAF, CESP, IADES, muita banca não cobra nome, mas é importante saber verbo de cor. E dizia minha avó, de cor e sorteado, né? Inventou. Mas você tem que saber de frente para trás, de trás para frente, tem que saber verbo. Verbo é muito, muito, muito. Pode ser chata a aula, não sei, né? Tem aluno que fala, eu não acho nada chato. Mas é importante demais. Mesmo que você não saiba o nome, você tem que saber que criou. E pedir é uma ação anterior. Aí veio o CESP, essa é uma questão do CESP, e perguntou o seguinte: se podia trocar esse criou por criara, sem prejuízo gramatical ou semântico, uma vez que ele indica uma ação anterior ao ato de pedir. Ora, gente, olha que coisa linda, isso é interpretação de texto. É pegar a gramática e a partir dela ver como ela é implicada nas questões. Na verdade, olha, ele está dizendo, eu pedi que ele me contasse sobre a teoria que ele criou. Semanticamente, gente, o cara cria a teoria primeiro e depois que eu peço que ele me conte. Para eu pedir para ele me contar da teoria, ele já havia criado, não é assim? O fato é que, embora eu não tenha usado perfeito e mais que perfeito, a ideia é de que um seja anterior ao outro. Vem aqui comigo. Primeiro o cara cria a teoria, depois eu peço a ele que me conte sobre ela. Essa ação, ela é anterior a essa. Eu, no texto narrativo, havia escolhido usar apenas pretérito perfeito, mas este pretérito perfeito aqui, ó, do criou,
ele é anterior ao pretérito perfeito do pedir. Sendo assim, eu poderia trocar por criara sem prejuízo gramatical ou semântico, uma vez que uma ação é anterior à outra. Outra coisa que eu contei para vocês que é possível narrar no presente. Lembrando que existe uma intenção para isso. O uso do presente confere ênfase, confere realidade, atemporalidade ao texto. Vocês vão aprender na gramática que o presente é um tempo verbal coringa. Inclusive, o Bechara diz que o presente é um não tempo. Na verdade, presente pode indicar passado, presente, futuro, situação atemporal, rotina. Nós temos que ver no sentido o que ele quer dizer para conseguir fazer as substituições. Isso você vai aprender lá na gramática. Outra coisa importante é que é possível cobrar na narração é o tipo de narração ou o tipo de narrador. Se ele é em primeira pessoa, isso é fácil, né, gente? Ou se ele é em terceira pessoa. Às vezes isso não é o foco da questão, mas é comum eles colocarem narrado em primeira pessoa, narrado em terceira pessoa. Possível de eles cobrarem isso. É possível também a cobrança da referenciação, que é comum em todas as provas, em todos os tipos de texto. Nós vamos estudar numa aula à parte. Pessoal, de narração é o que eu preciso que vocês saibam, tá? Eu preciso que vocês saibam o emprego dos verbos, que é muito importante, a substituição de um pelo outro e as construções aí das referenciações. O que retoma o que? Nós temos uma aula à parte para isso. Nós vamos agora para a nossa terceira tipologia, que é a dissertação. Segundo a filosofia, dissertar é abordar abstratamente um tema. É discutir, é trabalhar um conceito, uma ideia. Então, enquanto eu, na descrição e na narração, eu faço textos concretos, inclusive são até textos mais fáceis de serem interpretados, na dissertação eu faço um texto abstrato. Quando eu descrevo para você o meu marido, ou meu filho, ou minha mãe, você fecha o olho e consegue visualizar, vislumbrar uma imagem concreta. Quando eu te conto uma história, você consegue fechar o olho e pensar num acontecimento, não é? Na dissertação, não. Na dissertação, eu não trabalho com elementos concretos, eu trabalho com ideias. Eu falo de corrupção, de miséria, de desigualdade, de incompetência, de violência, de amor, de ódio. Aí você vai falar, professora, eu concordo. Não. Eu acho que corrupção é um tema concreto. Eu fecho o olho e imagino, sei lá, Temer, Lula, Aécio, não interessa. Gente, podem ser para você exemplos de corrupção. Podem ser, mas não são o tema em si. Corrupção é um tema genérico, abstrato, amplo, que não tem uma figura delimitada. Isso parece que você está lá na terceira série primária, quando você trabalha com substantivo concreto e abstrato, né? Dissertar é trabalhar conceitos, abstrações, ideias. Segundo a nossa teoria, existe uma dissertação que é chamada de dissertação expositiva. Existe uma dissertação que é a dissertação argumentativa. A dissertação expositiva, ela tem um viés mais objetivo. Vou colocar mais, porque a objetividade pura não existe. O foco do texto é no fato em si. A dissertação argumentativa, ela é completamente subjetiva. E o foco não é no fato, é no que o autor pensa sobre o fato. Você pega por exemplo, desastres que acontecem, né? Houve um desastre há um tempo aí
foi uma barragem, né, que rompeu em Mariana, em Minas Gerais, lá no meu estado. Quando você pega isso aí, eu posso pegar este fato e expor para você quantas espécies foram mortas, quantas pessoas perderam a casa, quanto de água. Pegar o fato em si e focar o fato expondo dados, fatos, situações que ocorreram. Claro, gente, que todo o texto que eu produzo, de alguma forma, veiculou meu posicionamento. Porque se eu só exponho fatos negativos, eu, de alguma forma, estou mostrando ali meu viés contra. Se eu só exponho fatos positivos, eu estou, de alguma forma, expondo meu viés positivo a favor. Isso não interessa pra gente, interessa é o foco do texto. O foco do texto é olhar o objeto e trazer o maior número de informações sobre ele. Já na argumentação, não me interessa o objeto. Às vezes, eu até levo em consideração o fato de que você já sabe o que aconteceu. Muitos textos na época falaram sobre... levar em consideração a tragédia de Mariana, fruto da irresponsabilidade do governo. Como se o leitor já soubesse do fato. O fato não me interessa. Me interessa mostrar o que eu penso sobre o fato, tá certo? Então, sendo assim, vale lembrar que todo texto argumentativo, ele é subjetivo. Todo texto argumentativo, ele gera um posicionamento, ele gera uma tese. Entretanto, nem todos eles possuem linguagem subjetiva. Eu posso, às vezes, colocar a minha opinião em primeira pessoa. Acredito que a tragédia de Mariana é um dos maiores absurdos do descaso político, né, no Brasil. Acredito, maiores absurdos, são todas palavras subjetivas. Agora, eu posso dizer de uma forma mais objetiva. A tragédia de Mariana ou foi, ou representou um grande problema na sociedade ou na natureza do Brasil, não é? Então, todo o texto argumentativo, o objetivo dele é dar um posicionamento. Mas isso pode ser feito utilizando-se de uma linguagem mais objetiva. Por exemplo, colocando na terceira pessoa, em vez de falar que eu acredito, eu vou falar que a sociedade defende. E evitando, colocando palavras mais. Vou colocar aqui, ó. Pouco uso de palavras valoradas. Palavras valoradas é bom, mal, ruim, né? A linguagem, ela pode ser mais subjetiva. Eu uso a primeira pessoa e eu faço uso, grande uso, de palavras que exprimem juízo de valor. Absurdo, indignada. Tá certo? Eu posso ir para o campo mais persuasivo. Pessoal, é o seguinte, claro que português não é preto e branco, não é nada disso. É mais subjetivo, é menos subjetivo. Existem questões de prova que diz, se eu tirar a primeira pessoa, o texto ficará menos subjetivo? Aí o aluno fala, não, professor, porque ainda tem subjetividade. Ok, ainda tem, mas fica menos? Fica, porque não existe, é um limiar, assim. Eu vou colocar meu posicionamento? Vou. Posso usar uma linguagem mais objetiva,
mas como se a opinião fosse de todos, posso usar uma linguagem mais subjetiva, deixando transparecer que aquele posicionamento é meu, eu estou indignado, eu estou revoltada, e aí eu faço uso desse tipo de vocabulário. Todos os 2 textos podem cair na nossa prova, nós vamos estudar agora no próximo vídeo, a gente termina a tipologia, tá certo? Gente, é muito importante essa parte, depois o resto do conteúdo, ó, tranquilinho. Eu espero você.